Olá, internauta! Na unidade de hoje, o professor Márcio Gil prossegue com o estudo de Direito Constitucional. Continue aplicado em seus estudos. O seu sonho está cada vez mais próximo. Até logo! Olá, amigos. Retomando aqui o nosso estudo sobre o artigo 7º, vamos fazer aqui alguma análise sobre os incisos desse artigo 7º. E como eu disse para vocês, à medida que eu for falando dos incisos, eu vou falar se esse inciso se aplica ou não ao doméstico, se ele foi reconhecido ou não empregado doméstico a partir da emenda 72, e se ele se aplica com aplicabilidade imediata ou se ainda depende de regulamentação, ok? Então são três situações: se aplique com aplicabilidade imediata, ou não se aplica, ou então se aplica, mas dependendo de regulamentação, ok? Então, inciso 1. O inciso 1 coloca da seguinte forma: relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória dentro de outros direitos. Grifem aí lei complementar nesse inciso, para que você, na hora da prova você não confunda com lei ordinária, ok? E esse inciso, ele é uma norma de eficácia limitada, que precisa de regulamentação, e para o doméstico, obviamente, esse direito também não terá aplicação imediata, ele está naquele segundo rol do parágrafo único, ok? Em relação a esse inciso 1, especificamente, é importante você dar uma olhada no artigo 10 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que é aquela parte que vem logo depois da Constituição, que é aquele ato em separado, tem a parte fixa da Constituição, do artigo 1º ao 250, e depois vem o ADCT, do artigo 1º ao 97, que traz normas de transitoriedade. Olha só, Cris, o artigo 10 vai falar o seguinte do ADCT, abram aí. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o artigo 7º, inciso 1, da Constituição, aí vem, 2 pontos. Inciso 1, fica limitada a proteção nele referente ao aumento para 4 vezes da porcentagem prevista no artigo 6º, caput, parágrafo 1º da Lei 5.107 de 66. Amigo, isso daí é a multa de 40% do FGTS. Então, a despedida imotivada gerará essa multa de 45% do valor depositado do FGTS. Preste atenção sobre esse caput o seguinte, amigos. A Constituição não está proibindo a despedida imotivada. Isso faz parte do mercado, isso faz parte do setor econômico. A Constituição sabe disso. A Constituição sabe que isso acontece. Entretanto, ela também quer proteger o trabalhador para que isso não ocorra de uma maneira desconcertada. Ela quer essa proteção, espera que ela seja feita por lei complementar. Enquanto essa lei complementar não é editada, ela já trouxe uma complementação para o artigo 7º, inciso 1, que está lá no artigo 7º, artigo 10, inciso 1 do ADCT, ok? E também, que entra nessa vertente aí, o inciso 2 desse mesmo artigo 10 do ADCT, que vai falar assim: fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, letra A, do empregado eleito para cargo de direção de comissão interna de prevenção de acidentes, são os eleitos para a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e a letra B vai falar da proteção à gestante, que diz o seguinte: fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Reconhecimento este amplo para toda e qualquer gestante, ok? Seja o vínculo permanente, vínculo precário, é reconhecido essa estabilidade aqui no emprego. Amigos, presta atenção, anote aí, ADI 1721, ADI 1721. A ADI 1721 considerou inconstitucional, nessa ação foi considerado inconstitucional, o parágrafo 2º do artigo 453 da CLT. Por que esse parágrafo 2º foi considerado inconstitucional? Porque ele trazia uma previsão de rompimento automático do vínculo empregatício. Ora, amigo, completamente contrário à previsão que nós temos na Constituição. Completamente contrário à previsão que nós temos na Constituição. Observe o seguinte, está lá no parágrafo 2º. O ato de concessão de benefício da aposentadoria, parágrafo 2º, perdão, do 453 da CLT, tá? Estava assim.
o ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que não tiver completado 35 anos de serviço, se homem, ou 35 de mulher, importa em extinção do vínculo empregatício. O Supremo disse não posso ter leis que tragam qualquer forma de rompimento automático do vínculo empregatício, ok? Essa aí foi a decisão da ADI 1721. Vamos para o inciso 2? Vamos lá, inciso 2. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Parece bobagem, mas grifa aí, vai lá, não custa, grifa aí. Involuntário. É óbvio que você sabe que ninguém vai poder voluntariamente ficar desempregado para ter acesso ao seguro-desemprego. Professor, conheço muita gente que faz isso, né? Mas faz por acordo, né? E faz de forma ilegal, porque isso não pode, ok? Mas observa, o que a Constituição está assegurando aí é o seguro-desemprego para o desemprego involuntário. Na hora da prova, cuidado, leia com atenção. De repente está lá, ele está voluntário, você bate o olho direto, sai marcando. É involuntário, ok, queridos? Para o doméstico, esse inciso 2 não tem aplicação imediata, ou seja, o seguro-desemprego para o doméstico, esse dispositivo trata do seguro-desemprego, por óbvio, né? Que é aquele valor que o trabalhador recebe caso fique desempregado, como eu disse, involuntariamente. Para o doméstico, isso ainda precisa de regulamentação, ok? Para o doméstico, isso aí está dentro daquele rol que precisa de regulamentação, tá? Vamos lá. Inciso 3. Fundo de garantia do tempo de serviço. É o famoso FGTS. É o famoso FGTS que vocês vão estudar em outra disciplina, mas anote aí, para o doméstico, esse direito não tem também aplicação imediata. A participação do doméstico no FGTS, que é aquele fundo, é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o doméstico não tem, ainda depende de regulamentação. Antes ele nem tinha esse direito. Agora ele tem, mas ainda depende de regulamentação. Ok, amigos? Queridos, vamos avançar. Vamos aqui para o artigo 7º, inciso 4, que é o inciso 4, já é conhecido de vocês, é o inciso que fala do salário mínimo e vai dizer o seguinte: salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender, grifem, às suas necessidades vitais básicas e as, grifem, de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Já acabou há muito tempo esse salário, né? Nem dá tempo de terminar de ler o inciso, já acabou. Com reajustes periódicos, que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Amigo, bom, esse aí é óbvio que para o doméstico, esse aí também já vai ter o quê? Aplicação imediata. Para quem está pegando a aula agora, por que eu estou falando do doméstico aqui? Porque a mudança mais importante que nós tivemos ultimamente nesse artigo 7º foi a emenda 72, que trouxe novos direitos para o doméstico, alguns auto-aplicáveis, outros ainda que dependem de regulamentação, mas trouxe um novo rol de direitos. Então, à medida que a gente for vendo aqui, eu estou fazendo essas colocações com vocês. Então, esse aí, obviamente, tem aplicabilidade imediata. Percebe o seguinte, querido? Ninguém pode receber menos que um salário mínimo. Isso é o mínimo que se pode receber. A ideia de salário mínimo, ela é intimamente relacionada com o mínimo existencial. Presume-se que o salário mínimo é o mínimo para que se exista, para que a pessoa e a sua família, olha só, exista com dignidade, para que ela tenha acesso aos recursos materiais mínimos necessários para a sua existência com dignidade. A gente sabe que a gente ainda não chegou nesse ponto, mas não vamos entrar aqui nessa parte de críticas a essa questão do salário mínimo. Mas perceba o seguinte, embora esse seja o mínimo que qualquer pessoa possa receber, abram aí a súmula vinculante número 6 do Supremo Tribunal Federal. Olha o que diz a súmula vinculante número 6. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Amigo, o Supremo, bom, já não é de estranhar, estabelece uma previsão nessa súmula vinculante número 6 que diz justamente que existe uma categoria, não é bem uma categoria, mas um tipo de trabalhador que pode ganhar menos que um salário mínimo, que é justamente aqui os praças prestadores de serviço militar inicial, e sumulou isso em súmula vinculante. Então, amigo, na sua prova, não esqueça da súmula vinculante número 6,
porque se aparece lá para você as praças prestadoras de serviço militar inicial podem receber menos que um salário mínimo, aí você vai pensar no inciso 1, perdão, no artigo 7º, inciso 4. E você vai errar. Por quê? Essa súmula vinculante diz que ele pode receber menos que um salário mínimo. Ok? Beleza, queridos? Vamos lá. Próximo ponto ainda dentro desse inciso 4, que é o que a gente vai ficar mais um tempinho nele. Vamos lá, pega aí, fixado em lei. Observe que o salário mínimo, ele é fixado em lei. Amigo, o ato normativo que regulamenta o salário mínimo é lei. É lei. O salário mínimo não pode ser regulamentado por decreto. Decreto é norma de preceito secundário. Lei, norma de preceito o quê? Primário. Ou seja, imediatamente abaixo da Constituição. Perceba o seguinte, a Lei 12.382 de 2011, ela fixou o salário mínimo para 2012 e estabeleceu uma regra para a atualização do salário mínimo até 2015. Entretanto, essa lei, ela passava para o chefe do executivo para que ele, através de decreto, fixasse o valor do salário mínimo. E aí foi proposta a ADI 4.568, justamente questionando a constitucionalidade dessa lei. Por quê? Ora, a Constituição diz que é fixado em lei, consequentemente, não poderia essa fixação ser realizada por decreto, como a lei está dizendo, salvo engano, no artigo 3º, ela diz isso. E aí o Supremo julgou essa ADI e guardem o que foi decidido nessa ADI, queridos. A Lei 12.382, ela traz uma fórmula matemática, digamos assim, para a atualização do salário, que leva em consideração PIB, crescimento do PIB, inflação, isso tudo vai ser calculado e vai ser, então, atingido, indicado qual será o percentual de reajuste do salário mínimo, ok? O que o Supremo disse? Olha, a lei traz uma fórmula matemática que só vai ser seguida pelo Executivo. Quer dizer, o decreto não vai inovar o ordenamento jurídico. Não será um decreto que inova o ordenamento jurídico. Consequentemente, é um decreto vinculado à lei. É um decreto que deve estar de acordo com a lei. Deve seguir a operação aritmética definida nessa lei e, consequentemente, a lei não está cometendo nenhuma inconstitucionalidade ao passar para o presidente da República, o chefe do Executivo, a fazer esse cálculo que a lei determina. Então, essa lei não foi tida como inconstitucional. Próximo ponto aí do inciso 4 ainda, é o que diz assim, queridos, necessidade do trabalhador e da sua família. Percebam, o salário mínimo, gente, presta atenção. Presta atenção. Atender necessidades vitais básicas, moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social. Mas não é só do trabalhador não, amigo. Não é só do trabalhador não. Essa grana do salário mínimo tem que dar para atender isso tudo aí do trabalhador e também da sua família. É piada, mas é isso. Ah, Márcio, mas como é que vai fazer? Não sei. Não vou discutir aqui questões, como é que vai subir o salário mínimo. Não é esse o nosso propósito, ok? Mas grifem aí e lembrem. O salário mínimo é para atender as necessidades tanto do trabalhador quanto da sua família. Na prova é muito comum atender as necessidades do trabalhador. Aí você vai lá todo feliz da vida e marca. Pô, porque já não está atendendo nem a do trabalhador, né? Você vai lá todo feliz da vida. Não, mas é do trabalhador e da sua família, ok? Próximo ponto aí do inciso 4, que é importante, vedada sua vinculação para qualquer fim. Queridos, uma tia minha, falecida já, sempre falava uma frase, quando aparecia a notícia, vai aumentar o salário mínimo. Ela falava, agora vai aumentar tudo. Vai aumentar o pão, vai aumentar a gasolina, vai aumentar o custo de vida. Ela falava assim, justamente para evitar esse efeito cascata, é que a Constituição veda que o salário mínimo seja vinculado para qualquer finalidade. Eu não posso ter nada vinculado, nada definido em salários mínimos. Devem ser definidos em reais. Então, queridos, diante dessa vedação, eu tenho algumas súmulas vinculantes que dizem respeito a essa vedação do uso do salário mínimo para fixação de determinadas situações, justamente para evitar esse efeito cascata. Porque se os contratos, se as relações estivessem estabelecidas em salário mínimo,
Aumentou o salário do trabalhador, o trabalhador crente que ia ganhar mais, por cascata aumentaria tudo e o salário dele nunca sairia do lugar. Então, é vedado o uso do salário mínimo para vinculação para qualquer fim. As súmulas vinculantes que eu falei que tem, volta já e vê comigo quais são, ok? Um abraço. Lembre-se do suporte individualizado de orientadores de aprendizagem, uma equipe de profissionais preparada para esclarecer as suas dúvidas administrativas, orientar e acompanhar o seu ritmo e o aproveitamento de seus estudos. Revise o material. Até logo!